Prezados jornalistas, nós convidamos hoje para virem até cá. A UNITA tem trazido várias reflexões no âmbito daquilo que é a regularização do funcionamento das instituições. E é dentro deste quadro que nós hoje vamos abordar aqui algo relacionado com o funcionamento dos serviços de inteligência e segurança do Estado em Angola. Prezados jornalistas, angolanas e angolanos, terá início dentro de uma semana um novo ano legislativo. No final do primeiro ano de governação do atual mandato, o país mostra um total desgoverno no âmbito social, económico, político e institucional. A UNITA tem vindo a partilhar regularmente aspectos estratégicos de correção dos desvios na busca da normalidade institucional. Hoje trazemos aqui uma questão cuja disfunção contribui substantivamente para a redução das liberdades individuais e coletivas, na assunção do Estado repressivo, na construção, defesa e proteção do Estado partidário. Vamos abordar aqui a necessidade de Angola ter os serviços de informação e segurança do Estado adequados na sua ação aos limites de um Estado democrático e de direito, portanto, ao serviço do Estado, entidade plural e não partidária. Trazemos também aqui a necessidade da Assembleia Nacional responder às expectativas do cidadão e reabraçar na plenitude a soberania do poder legislativo. Optamos por trazer um caso que contém em si mesmo elementos bastantes de desgovernação, uma demonstração clara de exposição à ilegalidade extrema em que funcionam inúmeras instituições. Um caso claro de suspeição de impunidade com que atuam as chefias do regime, à sombra de instituições que deveriam servir o interesse público. A UNITA recebeu, através do seu grupo parlamentar, uma carta enviada à Assembleia Nacional pelo cidadão Pedro Lossado, major das Forças Armadas Angolanas, réu principal condenado, mas não transitado em julgado, no processo judicial número 230/22, decorrido no Tribunal da Comarca de Luanda, na sequência do que ficou publicamente conhecido como Operação Caranguejo. Este cidadão fez chegar à Assembleia Nacional uma denúncia relevante e chocante contra o Diretor-Geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SINSE. A denúncia do Major Lussati imputa gravemente ao mais alto responsável dos Serviços de Informação e Segurança do Estado factos que constituem violação clamorosa da Constituição e outras leis vigentes na República de Angola, atentando igualmente contra o Estado democrático e de direito, bem como o normal e regular funcionamento das instituições do Estado. A gravidade dos factos imputados ao responsável são de tal ordem preocupantes que, em condições normais de decência e respeito pelas instituições e pelas liberdades e garantias dos cidadãos, já deveriam ter suscitado uma reação imediata da parte de quem governa o país, Sr. Presidente da República, enquanto órgão de tutela, e pelo envolvimento do seu próprio nome, quer dos demais entes incluídos nesta denúncia. A denúncia do Major Lussati suscita, sobretudo, fundadas e inquietantes preocupações em relação ao funcionamento dos serviços de inteligência em Angola. E é fundamentalmente este quesito que motiva o presente pronunciamento. Angolanas e angolanos, caros jornalistas, realmente, para onde quer que se olhe, este caso põe à mostra o seguinte: como pode o Presidente da República e os serviços de inteligência angolanos pisotearem a Constituição, a lei e o povo que deveriam servir e defender? Como os serviços de inteligência angolanos atropelam a Constituição e a lei, lesando o Estado democrático e de direito? Como os serviços de inteligência angolanos subvertem e asfixiam as liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos ao interferirem no normal e regular funcionamento das instituições? Como os serviços de inteligência são banalizados ao serem usados frequentemente para a defesa de interesses de pessoas e de grupos de indivíduos associados ao regime? Com efeito, preocupa que os serviços secretos angolanos, que deveriam ser um braço importante do Estado para o combate à corrupção, possam revelar-se, afinal, um espaço onde se promove e contribua, em larga escala, para o fenómeno que se alega pretender combater.
a corrupção. O requerimento do Major Pedro Lussati destapa factos que nos permitem questionar a capacidade dos serviços de inteligência angolanos de lidar com fenómenos complexos, tais como combater eventuais ações e manifestações de pressão e cobiça, de vária ordem, provenientes inclusive de países estrangeiros, bem como proteger cabalmente os reais e genuínos interesses do Estado angolano. E o Estado angolano, não me cansarei de repetir, somos todos nós. Ou seja, quando falamos dos serviços de inteligência em Angola, estamos, na verdade, a falar de um terreno extremamente pantanoso, completamente a leste do que são as referências, já de si controversas, com que tais serviços são generalmente encarados. Se é verdade que ao Estado assiste o direito de investigar suspeitas de enriquecimento ilícito, branqueamento de capitais e todo o tipo de ilicitudes de quem quer que seja, também não é menos verdade que tais investigações devem ser conduzidas em conformidade com as normas do contexto do Estado Democrático e de Direito, plasmadas na Constituição e na Lei da República de Angola. Quer que seja, também não é menos verdade que tais investigações devem ser conduzidas em conformidade. É entendimento comum que todo e qualquer serviço de informação e segurança do Estado tem pela sua natureza, em princípio, como missão, a busca incessante, processamento e fornecimento de informações credíveis e relevantes para um país. Trata-se de reunir dados de vital importância de países, de organizações e até de indivíduos, de modo a permitir que o Estado possa adotar medidas contra ameaças, salvaguardando o seu interesse e a segurança nacionais. Nesta ordem de ideias, o objetivo último dos serviços de inteligência de qualquer país é o de prevenir situações que destruam ou ameacem a segurança do Estado, tais como crimes de colarinho branco, branqueamento de capitais, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de influência e ameaças à segurança do Estado, espionagem económica, terrorismo transnacional, cibercriminalidade, tráfico internacional de armas, fundamentalismo religioso, migrações ilegais, entre tantas outras. Minhas senhoras e meus senhores, os procedimentos e métodos tendentes a alcançar estes objetivos devem, efetivamente, estar estreitamente alinhados às regras do Estado Democrático de Direito, clamados na Constituição em vigor na República de Angola. Ou seja, em circunstância alguma, os serviços de inteligência do Estado angolano devem, no exercício das suas funções, pôr em causa os direitos, as liberdades, as garantias dos cidadãos constitucionalmente consagrados e protegidos. Contudo, temos de ser realistas e afirmar que os serviços de inteligência angolanos não têm atuado nos marcos da Constituição e das leis e da ética republicana. Urge trazer à lei e ao direito o funcionamento destes tão importantes órgãos para o normal funcionamento do nosso Estado. A realidade atual mostra que os serviços de informação e segurança do Estado se desviam muitas vezes do objeto e amplitude da sua missão. Uma observação judiciosa feita ao longo dos anos permite-nos concluir que entre os métodos utilizados pelos serviços de inteligência angolanos prefiguram, nomeadamente, os seguintes: vigilância exercida de forma ilegal e permanente de figuras políticas, de formações político-partidárias da oposição, chegando a ser, em inúmeros casos, bastante agressiva e invasiva. Vigilância dos cidadãos, em geral, frequentemente sem causa aparente, exercida por observação física, devassa dos correios eletrónicos, devassa dos telefones pessoais. Interferências grosseiras e abusivas nos processos eleitorais. Interferências contra as normas da lei de imprensa, no funcionamento dos órgãos de comunicação sociais públicos e privados, a fim de considerar a perspectiva editorial dos mesmos, bem como silenciar ou comprar consciências de jornalistas considerados incômodos. Interferência permanente nas estruturas dos partidos políticos, da oposição e, muito em particular, da UNITA. Sedução e aliciamento de militantes, dirigentes e quadros, nomeadamente da UNITA. Combate cerrado até exaustão, nomeadamente contra o presidente da UNITA. Manipulação, fabricação e disseminação de informações falsas. Repressão e rapto de manifestantes. Em relação às medidas que se tornam
que se tomam contra as manifestações, está verificado que os serviços de informação angolanos se têm revelado de forma bastante cruel em defesa não do Estado, mas do regime angolano partidário. Em todas as situações deste género, tais operacionais saem impunes e sem que lhes sejam movidos processos, crimes ou disciplinares. Estamos igualmente em posse de dados que dão conta que ainda recentemente foi criado um gabinete operacionalizado pelos serviços de inteligência, que está a alimentar ainda mais o objetivo de atacar permanentemente a UNITA e o seu líder, bem como todos quantos sejam identificados como adversários do atual regime partidário. Trata-se de uma task force que veio realimentar a produção da maior parte das fake news que circulam no espaço público, com as quais inquinam quer as relações institucionais como as pessoais, disseminando novamente o ódio entre os angolanos. Estes gabinetes atuam num triunvirato com já conhecidos órgãos similares que funcionam na órbita da Presidência da República e do Departamento de Propaganda do próprio partido do poder. Foram arregimentadas a esta task force várias individualidades, conhecidas como opinion makers e jornalistas, a troco de benesses. Tais opinion makers prestam vassalagem ao regime com intervenções nos órgãos de comunicação social públicos e noutros média regimentados, a partir dos quais se dedicam a vitimizar o partido do regime, atacando a oposição e a sociedade civil democrática. Estes métodos são, na generalidade, fielmente decalcados de sistemas e modelos de inteligência praticados por países de regimes totalitários e repressivos que o mundo civilizado e organizado abandonou há muito tempo. Portanto, hoje em dia, já não faz sentido que os serviços de inteligência no país persistam, como a denúncia do Major Lussati dá conta, na prática tenebrosa de cárceres privados e interrogatórios brutais conduzidos diretamente pelos mais altos responsáveis destes órgãos. Caros jornalistas, angolanas e angolanos, um outro aspecto controverso relativo aos serviços de inteligência angolanos tem a ver com as escutas telefónicas. Não são poucas as pessoas que se dizem ter a sensação de que são indiscriminadamente vigiadas. As escutas, na verdade, não são coisa do outro mundo. Elas estão previstas na nossa legislação, mas não devem ser feitas abusivamente ou despoletadas por motivações levianas. Sabemos que a Lei sobre a Segurança Nacional, Lei nº 12/02, de 16 de agosto, é o dispositivo legal com conteúdo sobre esta problemática no país. E ela estipula, sob a designação geral de controlo de comunicações, que apenas com autorização judicial se podem realizar escutas telefónicas a um suspeito. Ou seja, neste caso, com autorização de um juiz conselheiro da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, desde que seja requerido por órgãos e serviços públicos de informações, bem como por forças e serviços de ordem interna. Em face de continuadas suspeições de prática irregular de escutas, este é um assunto, quanto a nós, que não deve ser ignorado ou empurrado para baixo do tapete e deve continuar a ser objeto de reflexão e de análise. Aqui chegados, estamos em presença de uma oportunidade para que a sociedade inteira possa perceber em que termos práticos os órgãos de serviço de inteligência podem ou não ser fiscalizados perante eventuais irregularidades e contravenções que possam praticar. E a pergunta é, podem ou não os serviços ser fiscalizados? Pode ou não a Assembleia Nacional contribuir para esta fiscalidade? Em termos de estudos comparados, as constituições dos países mais democráticos acautelam todo o sistema, com a instituição de órgãos de fiscalização efetiva do funcionamento dos serviços secretos. Estes órgãos fiscalizadores, que são geralmente os parlamentos, têm poderes reais para verificar e assegurar que não sejam violados os direitos cívicos e as liberdades dos cidadãos. Entretanto, qual é a nossa realidade em relação a este aspecto? A Assembleia Nacional tem mecanismos que permitam a tomada de ações corretivas apropriadas? Os tribunais têm cumprido o seu papel e protegido a Constituição e os direitos dos cidadãos? As suas liberdades? A fiscalização das atividades dos serviços de inteligência angolanos caberiam à segunda comissão
de defesa, segurança, ordem interna, antigos combatentes e veteranos da pátria. Mas a realidade é que esta missão não tem sido efetivada. As questões referentes a este assunto não estão especificadas em nenhum normativo na Assembleia Nacional, onde é tudo muito vago e superficial. Além do mais, a falta de profundidade é desde logo garantido pelo habitual recurso às ordens superiores a que tais assuntos geralmente obedecem. Na verdade, já não se justifica o manto de total opacidade envolvido no funcionamento dos serviços de inteligência e segurança de Estado. Esta opacidade pode até assegurar benefícios para o regime e suas clientelas, mas no final do dia não haverá benefícios para a sociedade angolana, globalmente considerada. Ninguém pede que a estrutura de funcionamento da comunidade de inteligência do país seja literalmente devassada, algo que até não faz o menor sentido, dada a natureza de confidencialidade associada a tais órgãos e serviços. Mas o caso trazido à liça pelo Major Pedro Lussati também justifica a instalação, ao nível da Assembleia Nacional, de uma comissão parlamentar de inquérito, a fim de apurar todos os indícios levantados, pelo que, para o efeito, o Grupo Parlamentar da UNITA deverá tomar iniciativas nesse sentido. Caros jornalistas, enquanto isso, devemos e vamos continuar a questionar qual é realmente a forma jurídica ou constitucional dos distintos órgãos e serviços que entregam a chamada comunidade de inteligência em Angola. Os angolanos podem sentir-se verdadeiramente protegidos por estas instituições? Não é por acaso que nós levantamos estas questões. Está verificado que as missões diplomáticas e consulares do país estão agora lotadas por pessoas ligadas a órgãos dos serviços de inteligência, inclusive em países sem perfil geopolítico e geoestratégico que o justifique. O mesmo se passa fora das embaixadas, onde uma numerosa rede de informantes, não inseridos formalmente no quadro do pessoal dos serviços de inteligência, espalhados indiscriminadamente pela sociedade, acaba por ter efeitos nocivos na unidade, na convivência entre nós todos, angolanos. Parece que já não se faz a mínima ideia do clima terrível que as relações deste tipo provocaram entre as populações durante a era colonial, por via da ação da polícia política da época. Ora, era suposto estarmos hoje num Estado democrático e de direito. Estarmos hoje num Estado livre e não num Estado onde se tropeça a cada passo, na escola, no serviço, no bar, ali na esquina, com um agente que nos fiscaliza os passos. De igual modo, chegou a hora de serem escrutinados os procedimentos adotados para a prestação de contas, bem como verificar as linhas de comunicação orgânicas e institucionais existentes entre os distintos ramos da secreta angolana e a instituição presidencial. Isto para que se possa garantir que os serviços de inteligência nacionais não funcionem como um apêndice e um instrumento exclusivo e pessoal do chefe do Executivo, e não sirvam assim interesses outros que não os do Estado angolano. E recordo mais uma vez aqui, o Estado somos todos nós. O Estado somos todos nós. É importante delimitar com clareza o âmbito e o objeto da ação dos distintos órgãos e serviços que compõem a comunidade de inteligência, para se evitar conflitos e eliminar definitivamente comportamentos subversivos e atentatórios ao Estado democrático e de direito. A Angola carece urgentemente de harmonia. A Angola carece de confiança entre os cidadãos e as suas forças de defesa e segurança, entre os cidadãos e o seu governo. Por outro lado, e em matéria financeira, é necessário que a Assembleia Nacional crie mecanismos e normas de prestação real e efetiva de contas sobre o orçamento que cabe aos serviços de inteligência. Neste quesito, muita coisa ainda se processa através dos sacos azuis, procedimento absolutamente incorreto. Parecem tirados de um qualquer anedotário, mas não. Os episódios que se contam acerca de operacionais que em missões internacionais circulam pelos mais distintos aeroportos do mundo com malas cheias de dólares.
o que pode estar a contribuir para a fuga de capitais e perigar a segurança do país. A este respeito, basta que pensemos como o fenómeno da corrupção, branqueamento e a fuga de capitais cresceu exponencialmente no país, sem que lhe fosse oposto algum tipo de freio em tempo adequado. Minhas senhoras e meus senhores, urge reforçar garantias de que os serviços de informação e segurança do Estado estejam em condições de salvaguardar os interesses políticos, económicos e diplomáticos do nosso país no seu todo, e não de uma elite agarrada ao poder. Se os agentes da Secreta Nacional correm, como acusa Pedro Lussati, atrás de 100 milhões de dólares, não há quaisquer garantias de que o combate à corrupção e ao tráfico de influências, bem como as ações de branqueamento de capitais, não estejam absolutamente comprometidas. A denúncia deste cidadão, conjugada com outras informações e experiências relativas aos serviços de informação e segurança do nosso país, muitas delas já referidas acima, inerentes ao âmbito e objeto da ação, métodos e procedimentos, muitas vezes contrárias ao Estado Democrático e de Direito, deve levar a que se interpele a Assembleia Nacional a avançar com iniciativas legislativas que vão no sentido de se reformar profundamente os órgãos de inteligência de Angola. Há que conformá-los ao princípio republicano que informa, aliás, o Estado angolano, nomeadamente o postulado no artigo 2º da Constituição da República, que consagra Angola como um Estado democrático de direito, que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política, a democracia representativa e participativa. Citei a Constituição. As acusações do Major Pedro Lussati, que entre outras apontam para violações dos direitos e liberdades fundamentais, interferências nos órgãos judiciais, o persistente condicionamento de expressão se evaporou e a permanente perseguição das forças políticas da oposição constituem, na verdade, o abalroar do artigo 2º da nossa Constituição, justificando plenamente uma intervenção transversal do Estado nos atuais serviços de inteligência existentes no país. A reforma imperiosa que se impõe dos serviços de inteligência do país deve tornar a Assembleia Nacional competente para fiscalizar de forma especializada este segmento sensível e imprescindível do funcionamento do Estado, enquanto o Executivo se encarrega da sua orientação estratégica, tática e operacional. Em resumo, os serviços secretos não foram instituídos para perseguir políticos fora da família do poder. Nem os seus agentes devem passar a vida a infiltrar-se nos partidos da oposição, com o fito de os minar e desestabilizar por dentro. O país deve fazer um esforço para assegurar que os serviços de inteligência não funcionem de forma casuística e atuem em conformidade com regras de funcionamento modernas e condizentes, com princípios que não desvirtuem o Estado de Direito e a legalidade democrática. Por conseguinte, a Assembleia Nacional tem de levar em devida conta a denúncia do cidadão Pedro Lussati pela gravidade das suas acusações, despoletando todos os mecanismos previstos no seu regimento para apurar a veracidade dos factos apontados e, se for o caso, dar vazão a uma demanda ao Ministério Público para a instrução do competente processo judicial. A denúncia do cidadão Pedro Lussati propicia a oportunidade para uma reflexão extensiva a todos os serviços de inteligência do país, que devem viabilizar uma reforma transversal deste segmento do Estado, que, para além da epistemológica, teleológica, estrutural e metodológica, deve capacitar a Assembleia Nacional para a fiscalização especializada destes serviços. A opção de Angola pela democracia, manifestada na sua Constituição, que consagra o Estado democrático e de direito, é irrevogável, sendo assim imperioso que todos os órgãos e instituições se submeçam à soberania popular e se conformem ao primado da Constituição e da lei, separação de poderes e interdependência de funções, unidade nacional, pluralismo de expressão
e de organização política e a democracia representativa e participativa. Obviamente, tudo isto inclui e engaja os órgãos de inteligência, de informação e de segurança nacionais. Muito obrigado. Caros profissionais, Sua Excelência, Presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, tem disponibilidade para responder a 2, 3 perguntas. Para o efeito, basta que levante a mão, diga quem é, identifique o seu órgão e coloque a sua pergunta. Wilson Capemba, Rádio Eclésia. O ano parlamentar vem já às portas. Ao certo, 15 de outubro é a data prevista no mandato da legislação, mas, em contrapartida, recebemos a comunicação ontem de que isto foi transferido para segunda-feira, dia 16. O Grupo Parlamentar da União vai fazer presente à Assembleia Nacional? Creio que esta pergunta está fora do contexto da conferência. No final, pode-me colocar ou ao Presidente do Grupo Parlamentar. Será respondido. Por favor. Os senhores jornalistas habituaram-se a que nós, quando convocamos conferências de imprensa, somos fiéis aos conteúdos. E isto não impede os senhores jornalistas nos pedirem a oportunidade de declarações de acordo com a vossa liberdade de questionar e a nossa obrigação de responder, que estamos inteiramente ao dispor. Sobre os conteúdos da conferência, façam favor, se necessário for, algum esclarecimento complementar. Posso aqui acrescer que este é um contributo de enorme responsabilidade, não comum, pelo que Vossas Excelências também já perceberam. E é um contributo de alguma coragem, porque Angola precisa de regularizar o seu funcionamento. Angola precisa de trazer as suas instituições ao Estado democrático de direito. Angola precisa de proporcionar condições para o desenvolvimento que todos os dias argumentamos. E as instituições que estão desviadas das suas missões devem ser apeladas e trazidas ao normal funcionamento. Os serviços de inteligência não devem ser espaços intocáveis. E, portanto, há razão da nossa intervenção. Se não existirem perguntas, temos o texto para partilhar, pedimos uma profunda reflexão, a Assembleia Nacional deve exercer o seu papel, bem como os tribunais devem exercer a justiça. Muito obrigado a todos.